Olá, eu me chamo Luiz Carlos Bassalo Crispino e sou professor da Universidade Federal do Pará, uma universidade pública e gratuita na Amazônia. O mundo ficou impressionado com a imagem da sombra do buraco negro central da nossa galáxia, a Via Láctea, divulgada recentemente pela colaboração Event Horizon Telescope, EHT, que em português significa Telescópio Horizonte de Eventos. Sagitário A estrela, como é conhecido, é um buraco negro com massa superior a 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e está situado a cerca de 27 mil anos-luz da Terra, o que significa que a luz leva cerca de 27 mil anos para viajar dele até nós. Esta imagem da sombra de Sagitário A estrela foi composta por observações realizadas há cerca de 5 anos, em 2017, utilizando vários telescópios distribuídos pelo planeta Terra. Uma imagem semelhante, revelada para o mundo cerca de 3 anos atrás, foi igualmente surpreendente. Composta a partir de observações realizadas também no ano de 2017, o primeiro buraco negro a ter sua sombra revelada está no centro da galáxia Messier 87, ou simplesmente M87, possuindo aproximadamente 6 bilhões de massas solares e situado a cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra. Juntamente com o meu aluno de doutorado, Haroldo Lima Júnior, e com 2 pesquisadores portugueses, Carlos Herdeiro e Pedro Cunha, ambos atualmente na Universidade de Aveiro, publicamos na Revista Brasileira de Ensino de Física, a RBEF, um artigo didático sobre a sombra de M87 estrela. Um dos pontos a destacar em relação a este nosso artigo, intitulado Sombras de Buracos Negros, desvendando a física por detrás da imagem de M87, é termos mostrado que é possível compor uma imagem bastante semelhante àquela divulgada pelo EHT em 2019, a partir de um conjunto de hipóteses não muito complexas. Ao mesmo tempo, no nosso artigo, chamamos atenção para o fato de que a técnica utilizada para gerar a sombra de um determinado buraco negro, o chamado tracejamento inverso de raios, tradução do termo em inglês backwards ray tracing, é essencialmente a mesma técnica utilizada para simular imagens mais realistas em videogames. O Haroldo vai nos falar sobre alguns detalhes de nosso trabalho publicado na RBF em 2021. Olá, meu nome é Haroldo Silas Duarte Lima Júnior e eu sou estudante de doutorado em Física na Universidade Federal do Pará. Neste trabalho, publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, estudamos as chamadas sombras de buracos negros. Analisamos tanto configurações de sombra puramente acadêmicas, como modelos relevantes do ponto de vista astrofísico. Para simular a imagem de um buraco negro cercado por um disco de acreção, devemos resolver as chamadas equações da geodésica, que descrevem a trajetória de um raio de luz ao redor de um buraco negro, por exemplo. As equações da geodésica possuem solução analítica apenas em alguns casos, sendo necessário aplicar métodos de resolução numérica em modelos mais realistas. A técnica do tracejamento inverso de raios consiste em propagar os raios de luz para o passado, utilizando as equações da geodésica, a partir da localização do observador, até chegar à fonte emissora de luz ou cruzar o horizonte de eventos. Em configurações astrofísicas, a fonte emissora de luz é o próprio disco de acreção que cerca o buraco negro. Neste nosso artigo, utilizamos um modelo de disco de acreção fino, localizado ao longo do plano equatorial do buraco negro, conhecido como modelo de Page-Thorne. É importante ressaltar que cada ponto na imagem da simulação corresponde a uma única geodésica. Sendo assim, se quisermos uma imagem com qualidade, por exemplo, de 1000 pixels por 1000 pixels, devemos resolver as equações da geodésica 1 milhão de vezes para compor toda a imagem. Em função da alta velocidade de rotação do plasma ao redor do buraco negro no centro da nossa galáxia, a colaboração Event Horizon Telescope esteve diante de um desafio muito maior quando comparado ao caso de M87 para obter a sombra de Sagitário A estrela.
Para termos uma ideia, enquanto o plasma próximo a M87 leva dias ou semanas para dar uma volta completa em torno do buraco negro, no caso de Sagitário A estrela, a volta completa é dada em minutos. O que se torna ainda mais impressionante quando nos damos conta que os dados necessários para se compor cada uma dessas imagens precisam ser obtidos durante algumas horas de observação. Ao tentarmos fazer uma fotografia de um peão ou de uma bailarina girando, temos ideia da dificuldade em obter uma imagem de um objeto em rotação rápida. Mas apesar da grande diferença entre os dois buracos negros, a semelhança entre as duas imagens é notável. E tudo isso absolutamente compatível com o que prevê a teoria da relatividade geral de Einstein. Uma pergunta legítima e interessante é se dois buracos negros diferentes podem ter a mesma sombra. E foi justamente essa pergunta que nós procuramos responder em um outro artigo, intitulado Can Different Black Holes Cast the Same Shadow? Em português, buracos negros diferentes podem projetar a mesma sombra? Publicado na Physical Review D. E a resposta é positiva. O que é impressionante é que mesmo buracos negros com horizontes de eventos diferentes podem ter a mesma sombra, evidenciando que a sombra não é determinada univocamente pela geometria do horizonte de eventos, mas sim pelas órbitas esféricas de fótons. O Haroldo vai nos contar um pouco mais sobre este trabalho publicado na PRD no ano passado. Neste trabalho, publicado na Physical Review D, obtivemos a condição necessária e suficiente para dois buracos negros estáticos possuírem exatamente a mesma sombra. Nomeamos este fenômeno de buracos negros com sombras degeneradas. Este trabalho levanta a hipótese de que buracos negros em teorias alternativas de gravitação podem imitar perfeitamente a sombra dos buracos negros previstos pela teoria de Einstein. O problema da degenerescência das sombras não é exclusivo de buracos negros estáticos e também foi generalizado para buracos negros com rotação no nosso trabalho. É importante ressaltar que, quando há degenerescência, dois buracos negros podem projetar exatamente a mesma sombra, contudo, o efeito de lente gravitacional é geralmente diferente em cada um destes buracos negros. Para aqueles que tiverem maior interesse sobre o assunto, recomendamos também um outro artigo pedagógico sobre o tema, intitulado Órbitas Esféricas de Fótons ao redor de um buraco negro de Kerr, também publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, fruto também de uma colaboração entre a Universidade Federal do Pará, no Brasil, e a Universidade de Aveiro, em Portugal.